Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo esses dias, então, e meditando no livro do Eclesiástico, que procura contemplar e nos convida a contemplar as obras de Deus. Durante esta semana já falamos sobre a contemplação da natureza, da própria criação de Deus tão bela. Hoje é o elogio dos homens famosos não porque foram famosos à luz da glória humana, mas porque deixaram um rastro, uma herança de misericórdia. Outros não deixaram lembrança alguma, desapareceram como se nem tivesse existido, como também seus descendentes, seus filhos. Mas aqueles que deixaram gestos de bondade, de misericórdia, diz o texto do Eclesiástico, não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são sua melhor herança. Se nós estamos aqui celebrando esta missa, os que estamos presentes, os que acompanham pelas redes sociais, é porque pessoas que vieram antes de nós deixaram uma herança bonita, nos transmitiram a fé, nos transmitiram um testemunho. Por isso que nós abraçamos a fé. As coisas não começaram conosco, nós não começamos do zero, nós somos devedores de muitas pessoas. A única coisa que vai ficar na nossa vida, neste mundo, é o bem que nós fazemos. As maldades, as injustiças, as glórias humanas passam, são esquecidas. Tem lugares aí que o pessoal tem até nome de praça, nome de rua, nome de avenida, mas se a pessoa não deixou realmente uma marca de bem, pouco depois as pessoas nem sabem quem é aquela pessoa que está com o nome ali na rua, na praça. Pode até ter uma estátua, às vezes a pessoa nem sabe quem é aquela pessoa, né? Porque às vezes foi uma homenagem só de circunstâncias. Mas o que marca realmente a nossa vida? São essas pessoas que espalharam o bem. E a primeira leitura faz esse elogio. No Evangelho nós vemos também Jesus que entra em Jerusalém, é aclamado pelo povo, depois volta para Betânia e, indo novamente para Jerusalém, ele vai até uma figueira, é um gesto profético. Ele vai até uma figueira, ele está com fome, e nessa figueira não tem figo, só folhas. Então ele amaldiçoa a figueira. O problema não é com a figueira, ele está mostrando o que ele está fazendo em Jerusalém. Ele entrou no templo, ele observou tudo. Que ninguém mais coma de teus frutos. Quer dizer, havia um templo de Jerusalém famoso, cheio de gente, tomado ali por aqueles vendedores do templo. E Jesus, então, chegando em Jerusalém, entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Os vendedores de pombas vendiam as pombas especialmente para os pobres, porque os pobres não podiam comprar um animal maior que os que tinham posses compravam as pombas, que estavam inflacionadas, o preço ia lá em cima. Então aquilo que seria um espaço de oração, de encontro com Deus, de experiência da misericórdia, se tornara um espaço de exploração. Por isso a indignação de Jesus. Talvez nós não estejamos tão acostumados com essa imagem de Jesus. Eu mesmo, quantas vezes rezo aqui na nossa celebração, palavras bíblicas, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas hoje nós vemos aqui talvez uma imagem de Jesus com a qual nós estamos talvez pouco habituados. Jesus não nos convida a um amor mole. Jesus não nos convida a um amor alienado. Jesus nos convida a ter um olhar crítico, profético. Por isso essa atitude dele. Ele entra no templo, expulsa, todos os evangelistas narram esse fato. É um fato importante. Ele está purificando a casa do Senhor,
Ele está falando do verdadeiro relacionamento que nós devemos ter com Deus. Expulsou os que vendiam e os que os compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Assim como ele amaldiçoara a figueira, aqui ele tem esse gesto também. E não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Veja a perspectiva de Jesus, perspectiva universalista. O templo é para todos os povos. Ele não faz discriminação, não é só o povo de Israel, todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Às vezes nós vemos por aí gente que tem o nome de Deus na boca, mas os seus atos estão longe. Tem gente até que fala Deus acima de todos, mas isso no discurso. Mas e na hora da solidariedade com as pessoas, com os pobres, com os indígenas, com os que estão na periferia, com os descartados? Fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Quiseram matar Jesus, como hoje querem também silenciar a voz profética da igreja, seja aquela que é do Papa Francisco, seja dos nossos bispos, especialmente da nossa Conferência Episcopal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao sair da cidade, na manhã seguinte, quando passavam Jesus com os discípulos, viram a figueira, ela tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha a figueira, que amaldiçoaste, secou. E Jesus então fala da fé. Estão vendo que não é uma fé mágica, é uma fé verdadeira, de quem está em comunhão com Deus. Hoje tem um ensinamento sobre a oração, sobre a fé e sobre o perdão. Tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Mas não pensem vocês que é uma espécie de pensamento forte, uma espécie, desculpe a expressão, de reza brava. Não é isso não. São as pessoas que estão sintonizadas com o Senhor, porque Ele disse aqui: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. A oração que é atendida é de quem? É de quem perdoa. É de quem é misericordioso. A fé que alcança é a fé de quem? É a fé de quem é misericordioso. Estão vendo a ligação desse evangelho com a primeira leitura, o elogio dos homens famosos pela sua misericórdia? O Senhor espera de todos nós, meus irmãos, que aqui estamos, que nós produzamos frutos de justiça, de paz, de bem, de fraternidade, de diálogo, de compaixão, de solidariedade. Nós vivemos numa época desafiadora. Estamos aqui de máscaras, estamos numa pandemia, mais de 455 mil mortos no Brasil. Não é vontade de Deus, não é simplesmente um problema natural, existem responsabilidades públicas. Cada vez mais isso fica evidente. Muita coisa poderia ter sido evitada. Meus irmãos, Deus espera que todos nós produzamos frutos. Senão, nós seremos amaldiçoados como essa figueira e expulsos como esses vendilhões do templo que têm o nome de Deus na boca, mas longe do coração e das suas ações. Que isso não ocorra conosco, mas sejamos pessoas promotoras da fraternidade, do diálogo, da compaixão, da solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.